Fala pessoal, Jaime Evandro Barbosa aqui e eu quero começar esse vídeo aqui de hoje te fazendo uma pergunta. Quem nunca quis atacar numa partida igual atacava Mikhail Tal, o gênio das combinações? Ou igual atacava Kasparov, né, tomando ali a iniciativa e não largando de maneira alguma? Quando a gente vê esse tipo de partida, ou do Tal, ou do Kasparov, dá vontade de jogar uma partida e tentar atacar da mesma maneira, né? Só que nem sempre funciona tão bem nas nossas partidas. Às vezes a gente exagera um pouco, acaba sacrificando demais, por algum motivo o ataque não funciona. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que de repente pode se tornar uma série de vídeos. Depois vocês deixem aí nos comentários se é algo interessante. Que eu pensei em explicar aqui para vocês alguns conceitos sobre ataque, ensinando como atacar no xadrez. E nesse primeiro vídeo aqui eu quero explicar um desses conceitos que eu considero o conceito mais importante para quem quer atacar durante as partidas, tá? E o conceito que eu quero explicar hoje aqui para vocês com uma partida que nós vamos analisar é o conceito da iniciativa. Bom, se você curtiu essa ideia, curtiu a ideia de repente fazer uma série falando sobre ataque, aproveita para já deixar um like aí no vídeo e se é a primeira vez que você tá por aqui, já se inscreve aí no canal para você não perder nada, nenhum dos novos conteúdos aqui do canal. Pessoal, e lembrando, né, eu não esqueci do meu desafio, hoje mais tarde aqui no canal vai ter episódio do desafio de 800 a 2.500 de rate lá no Lichess, combinado? Bom, então bora começar aqui. Eu quero analisar com vocês uma partida onde vai ficar claro esses conceitos, né? Na verdade, esse conceito que eu quero explicar aqui, que é o conceito da iniciativa, tá? A partida que eu vou analisar com vocês é uma partida que foi jogada por Paul Morphy, que foi a lenda norte-americana, que destruiu todos os adversários ali da sua época. E o Morphy era um jogador que usava muito bem essa iniciativa. Pô, Evandro, mas o que é essa iniciativa que você tá falando, né? A iniciativa numa partida de xadrez, ela começa desde os primeiros lances, então desde o primeiro lance ali, logo na abertura, existe uma luta pela iniciativa. Os dois adversários vão brigar ali por quem vai conseguir tomar as ações. Aquele que conseguir a iniciativa, ele vai dar o rumo da partida. Ele que vai determinar quais serão as ações ali, ele que vai conseguir assim atacar. Tá? Basicamente, esse seria o conceito de iniciativa. Mas a gente precisa ver aqui com os lances na partida para isso ficar mais claro, tá? Então aqui, John Schulten, que estava de brancas, começou com o lance 1 E4. Então, Paul Morphy respondeu com E5. E aqui as brancas fizeram F4, levando assim para as posições do gambito do rei, que era uma abertura muito comum naquela época, né? Aquele período romântico do xadrez, onde os jogadores queriam atacar a qualquer preço. Então aqui com o lance F4, as brancas sacrificam um peão para conseguir assim a iniciativa. A ideia de sacrificar esse peão no gambito do rei é conseguir uma vantagem no desenvolvimento. As brancas pretendem desenvolver rapidamente as peças e ficar aqui com um centro de peões, podendo transformar isso em um ataque. Só que o Morphy, um jogador bem agressivo e que dominava bem esses conceitos de iniciativa, ele resolveu não aceitar o gambito. É claro que é uma opção, você pode aceitar ali o gambito do rei, jogando E por F4, mas ele resolveu jogar com D5, levando para as posições do contra-gambito Falkbeer, que é uma variante onde as pretas que sacrificam um peão. Por exemplo, na partida seguiu com E toma D5, e agora o Morphy ele faz o lance E4, então ele sacrifica mesmo um peão. Olha só que interessante essa posição, que ele poderia ter jogado dama por D5, já recuperando assim o peão. Só que aqui as brancas vão poder jogar cavalo C3, ganhando um tempo em cima da dama. Então você percebe que quem está ali dominando a partida, quem está ditando o rumo do jogo é o branco, né? O branco que está atacando aqui. Então o Morphy ele prefere jogar E4, ainda que ele sacrifique um peão, ele está limitando as opções do adversário, então ele não deixa que o branco desenvolva o cavalo para F3, por exemplo, que seria a casa natural do cavalo. Então o branco ele vai ter que gastar alguns tempos para conseguir desenvolver as peças. Então aqui já começou essa luta pela iniciativa, o preto ele sacrifica um peão para tentar tomar essa iniciativa das brancas. Então agora o branco ele precisa reagir, ele precisa fazer algo, senão o preto ele já vai começar a dominar a partida.
Então aqui as brancas fizeram cavalo C3 para atacar o peão de G4. Aqui talvez D3 seja um pouco mais forte do que o cavalo C3. Mas na época ainda estava desenvolvendo a teoria dessa abertura e as brancas fizeram cavalo C3, que é um lance natural de desenvolvimento também, né? O D3 tem como objetivo trocar os peões e assim poder desenvolver o bispo e desenvolver o cavalo de G1 também, que agora ele pode ir para F3. Mas aqui veio o cavalo C3, cavalo F6 e agora D3, que tem aquele mesmo objetivo de trocar o peão de G4. O peão de G4 está incomodando bastante a posição das brancas. Então seguiu aqui bispo B4, cravando o cavalo de C3. Você percebe que o Morph, a todo momento, ele busca os lances mais ativos da posição. Então, quando você estiver na sua partida, independente do seu estilo de jogo, se você se considera um jogador de ataque, se você se considera um jogador mais posicional, a todo momento você precisa buscar aquele lance mais ativo, onde vai deixar suas peças mais ativas, que vai criar mais problemas para o seu adversário, porque você está lutando pela iniciativa. Isso acontece desde os primeiros lances, tá? Então, de brancas ou de pretas, você sempre vai estar nessa busca do lance mais direto, aquele que vai criar mais problemas para o teu adversário. Então, veio o bispo D2, saindo assim da cravada, e agora o Morph ele faz um lance muito interessante aqui. Ele faz um lance E3, sacrificando um peão. Na verdade, sacrificando agora o segundo peão. E qual que é o objetivo desse lance? Lembra que o Morph está lutando pela iniciativa desde os primeiros lances? E para isso ele já tinha sacrificado um peão para conseguir ali um desenvolvimento mais rápido das peças. E agora ele sacrifica um segundo peão, porque ele quer jogar torre E8 depois de ter rocado, assim cravando esse bispo de E3 e criando já alguns problemas diretos ao rei das brancas. Ele já está pensando em transformar essa vantagem no desenvolvimento em um possível ataque contra o rei. E o branco agora ele vai ter que gastar mais um tempo para poder assim sair dessa cravada, tirar esses temas ao longo da coluna E. Então, em compensação pelo peão sacrificado, aqui o Morph ele ganhou 2 tempos. E essa luta pelos tempos, ela é muito importante quando a gente fala de iniciativa. Então, logo na abertura já existe essa luta, né? Então, aqui depois de bispo D2, o preto ele quer jogar o torre E8, seria um lance natural aqui. E, por exemplo, contra bispo E2, ele vai jogar um bispo G4, aproveitando o bispo cravado na coluna E. Só que em muitas posições, o cavalo de C3 ele pode ajudar na defesa desse bispo de E2. Por esse motivo, as pretas fizeram bispo por C3. Apesar de trocar uma peça, o que não é muito legal quando você tem a iniciativa, né? Quando tem a iniciativa, você quer manter mais peças, você não quer simplificar a posição. Apesar disso, o Morph ele faz esse bispo por C3 porque ele vai ter algumas ameaças diretas contra o rei das brancas, quando ele consegue eliminar esse cavalo de C3. Então aqui veio torre E8, bispo E2, bispo G4. Você percebe que aqui a situação das brancas já está ficando um pouco complicada já, porque o branco ele está com esse rei no centro, não desenvolveu as peças, não tirou o cavalo. Aqui a iniciativa das pretas ela é muito forte, né? O branco tem que tomar muito cuidado para já não ficar perdido nessa posição. E aqui que vem um momento que é muito instrutivo dessa partida. Os dois lados estão lutando por essa iniciativa. Nesse momento, o preto ele tá aí com as peças mais desenvolvidas, já está atacando já, só que o branco ele tem essa vantagem material. Só que o material, ele fica um pouco de lado nesse momento, tá? Aqui o mais importante é a atividade das peças, tá? Ou colocar as peças rapidamente em jogo. Então aqui o branco ele deveria pensar em, por exemplo, fazer um lance como rei F1, para assim sair dessa cravada e poder desenvolver as peças, ainda que ele devolva um pouco da material, né? Pode jogar aqui um dama por D5, por exemplo, e agora talvez um H3 com a ideia de rei F2, torre F1, tentar fazer um roque artificial aqui. Se o branco ele tem tempo de fazer isso, pode ser que o branco consiga organizar um pouco as peças, tá? Pelo menos colocar o rei em segurança. Agora, o lance feito na partida, ele é um lance que não tem assim nada a ver com a posição, né? As brancas fazem um lance C4 para defender o peão de D5. Então, esse lance ele é extremamente materialista.
É normal no começo, assim, quando a gente começa a jogar xadrez, né? Até depois, tem muito jogador que ainda continua sendo materialista, mesmo depois, assim. Mas é importante começar a compreender que o material ele não é o mais importante, né? Então, quando a gente fala sobre ataque, a gente fala sobre essa luta na iniciativa, o material ele fica em segundo plano. Então aqui C4 ele gasta um tempo muito importante. E as pretas vão aproveitar para punir o adversário, para conseguir aproveitar essa vantagem toda no desenvolvimento. E aqui vem um lance muito forte das pretas, que é o lance C6. C6, sacrificando um peão, né? Agora ele vai sacrificar de verdade, não vai conseguir recuperar o peão de maneira alguma ali. Mas ele quer, na verdade, ele quer abrir linhas, ele quer abrir a posição, né? Porque, sei lá, aqui o branco pensou, vou defender o peão, porque eu fico com os 2 peões a mais e depois eu tento segurar, né? Esse é o pensamento típico do jogador materialista. Só que o preto joga C6 e fala, não tô nem aí pro material mesmo, eu vou ficar com os 2 peões a menos, mas acontece que eu vou colocar todas as minhas peças em jogo. Então com esse lance C6, é isso que ele tá querendo dizer. Ele tá querendo abrir linhas, né? Quando você tem a iniciativa, quando você tá melhor desenvolvido, o rei do teu adversário tá no centro, você deve tentar abrir a posição. Então abrir colunas, abrir diagonais para que você chegue no rei do seu adversário. Lembra o seguinte, quando você tem a iniciativa, você é obrigado a atacar, sob pena de perder essa sua iniciativa. Esse é um conceito criado pelo primeiro campeão mundial, William Steinitz. Então, lembre muito bem disso. Quando você estiver nesse tipo de situação, você é obrigado a atacar. Você tem que encontrar alguma maneira de criar problemas do seu adversário, de abrir a posição para conseguir chegar no rei dele, beleza? Então aqui C6 um lance muito forte e as brancas novamente ignoram estes conceitos e fazem aqui D tomar C6, aceitando assim ficar com o material a mais, né? Ficar com os 2 peões a mais, só que fica praticamente perdido também nessa posição, porque o preto está com todas as peças em jogo, tá? Então o que as brancas deveriam ter feito? O branco deveria devolver um pouco do material, já que ele tem material a mais, devolve um pouco desse material, fazendo por exemplo H3, bispo por E2, cavalo por E2, C por D5 e aqui o branco ele pode pensar em rocar. Né? Ele joga, por exemplo, C por D5 e depois roque. E o branco ele começa a organizar um pouco a posição, já resolve alguns problemas, já consegue rocar pelo menos. Só que aí depois do lance D toma C6, aqui eu acredito que o branco ele já está perdido nessa posição, porque não vai conseguir colocar as peças em jogo e o rei está muito exposto. Então o branco fez rei F1 e aqui é um momento onde o Morph ele consegue fazer uma combinação genial, né? Ele consegue assim arrematar o adversário aproveitando toda essa vantagem que ele tem no desenvolvimento. Então perceba o seguinte, que o ataque ele é apenas uma consequência do acúmulo de vantagens. Então o Morph, desde os primeiros lances, ele já está lutando por essa iniciativa que eu estou falando tanto aqui, que é tão importante. Né? Ele foi conseguindo ficar com uma vantagem no desenvolvimento, o rei do adversário ficou no centro, o adversário não desenvolveu as peças. E aí chega um ponto que essa vantagem é tão grande que ele consegue transformar em um ataque. Então o ataque, né, que é o que a gente está estudando aqui nesse vídeo aqui, ele não é que, sei lá, te deu vontade de atacar, ou então você olha as partidas do Tal, do Kasparov e fala, aqui ele ficou com vontade de atacar e sacrificou uma peça e começou a atacar. Não, não é assim que funciona. É uma consequência, tá? Então não adianta você sair sacrificando uma peça do nada, que se você não tiver elementos suficientes para atacar, esse seu ataque ele não vai dar certo. Então você precisa desses elementos. E aqui o Morph, ele encontra o momento exato de fazer a combinação, fazendo o lance torre por E2. Sacrificando assim uma qualidade. E quando faz cavalo por E2, agora esse cavalo ele fica cravado aqui em E2. E as pretas podem fazer o lance cavalo D4, aproveitando que o cavalo não pode sair daqui, que está caindo a dama, e já está ameaçando o bispo por E2. Então teve que jogar dama B1, bispo por E2 cheque, aqui o preto já consegue uma vantagem material, rei F2, cavalo G4 cheque, rei G1, e nesse momento, se você quiser parar aqui para calcular, para já treinar o seu cálculo também,
Nesse momento, o preto ele tem um ataque aqui que o preto ele consegue dar mate direto e é tudo forçado, tá? Então, depois do lance rei G1, como jogar de pretas? Aqui, o Morph ele faz um lance cavalo F3. Ele sacrifica aqui o cavalo com o objetivo de usar a casa D4 para dama. Então aqui é tudo forçado, tem que tomar. Dama D4 cheque, rei G2, dama F2 cheque, rei H3, dama por F3. E aqui as brancas já abandonaram nesse momento, mas acontece o seguinte, se jogar, por exemplo, rei H4, é possível fazer um lance como cavalo H6, que já ameaça dama G4, conseguindo dar mate, e ameaça também o lance cavalo F5. Então, por exemplo, se jogar um torre G1, cavalo F5 cheque, rei G5, e agora dama H5 conseguindo dar mate. Né? Então, esse é o resultado aí do branco ter ido contra tantos conceitos aqui, né? Como a iniciativa, o desenvolvimento, conceitos muito importantes aqui. E principalmente o branco ter sido muito materialista, deixando a iniciativa de lado em troca do material. Sendo que a iniciativa, essa atividade das peças, ela é muito mais importante. E o Morph, dominando muito bem esses conceitos, ele conseguiu punir o adversário, prestar atenção especialmente nesse lance aqui C6, com a ideia de abrir linhas, abrir colunas e diagonais para o ataque. Esse é um momento muito importante e o Morph ele conseguiu transformar isso em um ataque direto ao rei do adversário, certo? Então, esse é o primeiro conceito sobre ataque que eu quero te ensinar aqui, que eu quero que você comece a prestar mais atenção, comece a usar nas suas partidas também, que é o conceito da iniciativa. Lembra que desde os primeiros lances vai acontecer essa luta, os dois lados tentando buscar essa iniciativa, tentando tomar o controle das ações durante o jogo, tá? Então, espero que você tenha aprendido aqui com esses conceitos, com a partida do Morph. Se você achou legal, aproveita para já deixar um like aí no vídeo e deixa aí nos comentários se você acha que eu devo continuar com uma série aqui falando sobre ataque e explicando sobre mais conceitos para conduzir o ataque durante as partidas, beleza? Bom, então é isso aí, vamos encerrando por aqui e até a próxima.